Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estudo do tema 3, né? O tema do volume 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por pura obediência começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa fazer e que me subteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que se passaram entre mim e ti. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. A dá-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu que destes a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é ordenado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, abandono-me e repouso. Consola-me em minha aflição, e não me deixes só e abandonada. Sem a tua ajuda estou certa de que não terei força para cumprir esta obediência que tanto me custa, e serei vencida pelo inimigo, e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Olha para mim mais uma vez, ó Santo Esposo, nestes teus braços. Vê quantas trevas que me rodeiam. São tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz em minha alma. Ó meu místico sol, Jesus, resplandece esta luz em minha mente, a fim de que faça dissipar as trevas e possas livremente recordar as graças que fizestes à minha alma. Ó sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo de meu coração e o purifique da lama em que jaz. Queime-o, consuma-o em teu amor, a fim de que ele, que acima de tudo provou as doçuras de teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. Meu sol, Jesus, envia ainda outro raio de luz sobre meus lábios, para que possa dizer puramente a verdade, com a única finalidade de conhecer se verdadeiramente és tu, ou és uma ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nesses teus braços. Acontenta-me tu, que tanto me amas, continua a mandar-me luz. Ó meu sol, meu belo, precisamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faça o sol divino que esta luz me proceda adiante. Siga-me de perto, circunda-me adiante, siga-me por toda parte, circunda-me por toda parte. Introduza-se nos mais íntimos esconderijos de meu interior, de modo que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em teu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio, para que obtenha, no vosso e meu doce Jesus, a graça e a força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, ajuda-me nessa circunstância. São Miguel Arcanjo, defenda-me do inimigo infernal que tantos obstáculos me põe à mente para fazer-me faltar a esta obediência. São Rafael Arcanjo, tu, meu anjo da guarda, vinde assistir-me e acompanhar-me e dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever sua verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda confusão. Ó Santo Esposo, vem em meu auxílio ao considerar as muitas graças que fizeste à minha alma. Sinto-me toda abismada, cheia de confusão e de vergonha, ao me ver assim, sem corresponder às tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retires de mim, continua derramando em mim tua graça, para que possas fazer de mim o triunfo da tua misericórdia. Início da narração, novena do Santo Natal. E agora começa a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referentes sempre ao mistério da encarnação. Então, esse é o início, né, do volume 1, que a Luísa começa com essa oração, porque ali ela começa a escrever o livro do céu, né? Ela
no volume 1, assim, ela vai mostrar, ela pede a graça para lembrar, porque não é um escrito por data, assim, não, né? Jesus apareceu tal dia, não é assim, não, ele segue uma data, não. É a ordem, ela vai tentar lembrar a ordem dos acontecimentos, e não é uma ordem cronológica, né? Então ela vai colocar conforme eu for lembrando, pede a Deus ajuda para lembrar e não faltar a obediência, não deixar passar nada que precisa ser colocado, mas perde força porque ela sente a pequenez dela ao cumprir essa obediência. E o que me veio no coração para falar a respeito desse trecho é que Jesus escolheu a Luísa, assim, como você vê que é uma pessoa muito parecida com a gente, assim, muito simples, que tem medos, que tem travas, que tem dificuldade e que está nessa situação assim, de sentir assim, pequena diante de uma missão. Pequena para falar de coisas tão sagradas e com medo de falar besteira, de colocar besteira no papel, né? Aquela dependência toda de Deus mesmo, pedindo ali a ajuda para a força, né? E tal. Então, assim, você percebe muita pequenez dela. Eu tenho muitos obstáculos na minha mente, né? Então, então, os obstáculos, dúvidas, né? Dificuldades que possam estar ali sobre ela, né? A repugnância de ter que falar dela, porque ela teve que esquecer de si mesma e colocar tudo que se passou com Jesus. Ela tinha um certo, uma certa resistência em falar do que ela vivia com Jesus, a intimidade mesmo com Jesus. E ela não queria que ficasse guardado, né? As 7 chaves, só ela e Jesus sabendo. E essa não é a vontade de Deus. Então ela fala, tem muitas trevas na minha mente, né? Na minha mente. Ela tinha muitos pensamentos opostos a fazer essa obediência e Jesus escolheu alguém assim. Você não vai ver alguém aqui perfeita dizendo, né? Ah, estou toda entregue, estou totalmente aberta, tá tudo certo, não tem nenhuma dificuldade, não. Jesus escolheu alguém assim que cheia de resistência, cheia de travas, cheia de dificuldade, bem pequena mesmo. Por isso que ele fala, escolher a mais pequena, né? Para que a gente também possa entender também. Porque às vezes a gente tem umas besteiras que a gente fala para nós mesmos quando a gente é chamado para algo, né? Ah, mas quem sou eu para fazer isso? E acho que isso é bonito, né? Que é uma humildade maravilhosa dizer isso, né? Ah, mas eu não sou nada, eu só sou uma dona de casa. Como que eu vou estudar o livro do céu? Ah, eu sou uma pessoa simples. Como que eu vou falar de um livro tão sagrado? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu tenho essa dificuldade para falar, eu gaguejo. E tantas travas que a gente tem também na nossa mente. E quanta dificuldade a gente tem para se mover e fazer as coisas por Deus. Bate a preguiça, bate isso, bate aquilo, um monte de coisa você pode encontrar de resistência também dentro de você. E você precisa pedir essa força para Deus, que essa força não é nossa, ela vem de Deus. Então, quando você começa, você tem que ir por Deus e pedir a graça dele também, assim como ela se coloca humilde, reconhecendo, mas não a humildade covarde, mas uma humildade que vai agir, que pede força de Deus para agir. Não força de Deus para falar assim, ah, Senhor, quando o Senhor quiser que eu faça, me dê força. Então, só se tiver força, você faz. Só se tiver uma inspiração para falar, você fala. Só se tiver tudo muito assim, ai, resolva meus problemas aqui, Jesus, porque eu não tenho tempo. E quando eu tiver, eu faço. Isso aí é uma obediência, isso é uma oração errada, né? Porque você já tem que estar disposta a fazer, mesmo que as coisas não melhorem, mesmo com a dificuldade, mesmo com as travas na mente, porque ela mesmo quando ela rezou, ela falou, ainda tem muita trava na minha mente, mas ela tinha que reparar, era reparação também, aceitar, né? As trevas pode ser qualquer confusão que ela tinha em relação a ter que escrever, medos, né? Confusões ali de ter que falar daquilo, mas ela tinha que morrer para isso e se dispor. Entende? A graça vem à medida que você se dispõe. Não é Jesus pôr o chão antes e facilitar para que você faça alguma coisa por ele, né? Senhor, se o Senhor facilitar para mim, eu vou me dedicar muito a ler o livro do céu. Se o Senhor me dá o tempo, ele já te deu 24 horas. O que mais que você quer? É você mesmo. Tem que saber aproveitar esse tempo para Deus. E tem que saber, às vezes, muitas vezes, abrir mão de coisas para dar isso para Deus. Mas se você não tiver essa atitude inicial de entrega,
Ele não vai fazer absolutamente nada, porque tudo ele já fez. A graça está aí, né? Os méritos dele, tudo o que ele viveu já está para que você tenha. Ele já te deu inteligência, ele já te deu memória, ele já te deu tudo que você precisa. Basta você se decidir. E é nós que estamos em dívida, atrasados com a vontade divina. Então, não é assim, Senhor, põe o chão que depois eu piso. Mostra primeiro o caminho, prepara o caminho, facilita que depois eu vou. Não. É você que dá o passo e à medida que você se coloca, as coisas vêm. Por exemplo, você chega na sua pia e vê aquele monte de vasilha suja. Às vezes, se tiver um frio, aquela água gelada para lavar vasilha, às vezes te dá uma repulsa, né, de começar. Você não quer começar, você sente repugnância. Ai, meu Deus, água gelada, ai, um monte de vasilha. Nossa, só de ver me dá uma canseira. Você sente na hora uma repugnância por aquilo. Mas se você ficar pensando nisso, elas não vão ser lavadas do nada, né? É à medida que você se dispõe a fazer, vai vindo em você uma energia para terminar e concluir aquele trabalho. À medida que você está fazendo, que quando você perceber, você já fez. E vem a paz por ter feito, né? O resultado, o fruto é a paz, por ter ido lá e deixado as coisas organizadas. Então, assim é para as coisas de Deus, para tudo, né? Entende? Não, quando você realmente é no caminho mesmo. É dali que a força surge, né? A energia surge, né? À medida que você vai ali mesmo começando a trabalhar e desenvolver. Então, isso é para tudo, né? Então, quando você começa a estudar a divina vontade, às vezes você sente, você tem dúvidas, é isso mesmo. Mas se você ficar parada, eu vou, não sei se eu pergunto a alguém, se eu tiro dúvidas, eu quero entender melhor, eu quero isso. Mas, ai, nossa, deixa Jesus me dar um sinal, claro. Nunca, porque já está aí claro para você. Se você ficou sabendo, já é o sinal mais claro. Então, assim, se você não se mover, não começar, não procurar ajuda, não ter uma atitude que é um sacrifício até mesmo. E pode vir trevas na sua mente. O que que essa pessoa está ocupada, ela não vai poder falar comigo. Isso são trevas também na sua mente. São as coisas que você já interpreta do outro. Ah, não, a pessoa deve ser muito ocupada, não vai querer me responder. E se ela não me responder? Eu vou falar essa coisa boa para ela, fazer essa pergunta. Não, não vou. Aí você fica ali, ó, deixando, tardando o processo, né? Entendeu? Então você tem que ter coragem, né? E assim, se mover, não é esperar que não tenha nenhum sentimento contrário, nenhuma dificuldade, não. Se mover por Deus. Então é muito importante isso. E ter essa humildade de contar com Deus, né? De pedir a ajuda de Deus. Mas de confiar também que ele te ajuda. Não é só pedir, mas você achar que é sentimento. Mas eu pedi a ajuda de Deus ainda tá difícil de começar. Meu Deus, mas eu tô tentando, mas tá difícil de começar. E eu tô pedindo tanta ajuda de Deus, mas tá difícil de começar. Mas você tá prestando atenção na dificuldade, entende? E Deus quer que você faça apesar de, entende? Ele quer desse jeito, né? É muito fácil fazer as coisas quando tá tudo fácil, quando não tem dificuldade. Mas a palavra dele na sua mente é que precisa, a obediência, é você obedecer a palavra dele, que vai estar na sua mente. Um dia de cada vez, continua, não para, segue. É muito importante isso. Então é isso que eu tenho para dizer desse trecho, é quando a pessoa, para quem está começando agora, entende? Essa entrega, tá? Você vai ter repugnâncias, dificuldades também, você precisa falar, tá? Se abrir. Aqui a Luísa falava com Jesus e pedia ajuda para todo o céu. Você tem pessoas também que são instrumentos de Deus para te ajudar, que são esses meios, né? E Jesus quer essa humildade sua também, entende? Você pedir ajuda de você explicasse, né? O que está acontecendo, por que você está com dificuldade, para a gente entender também. Então, assim, nunca é fácil, mas não é porque é difícil, por causa de Jesus, não. É nós que temos em nós muitas trevas, como a Luísa está falando aqui. Ela falou, o problema é o Senhor. Não, ela falou,
Há muitas trevas que me rodeiam. E o nosso pior inimigo. Ah, mas para mim obedecer a Deus, o meu pior inimigo é meu marido, que não gosta que eu leia essas coisas. Vai sair o som da minha filha falando aqui, tá, gente? Não é? Aí você fala assim: ah, não, o maior obstáculo para fazer as coisas para Deus é o tempo, é isso, é aquilo. É você mesmo. É o que você diz para você. O maior obstáculo é você mesmo com seus próprios pensamentos, que estão sempre assim querendo perfeição, que estão sempre tardando, as pessoas tardam muito o processo de sua santificação, sabe? As pessoas tardam muito, né? Elas põem muitos obstáculos, mas quando elas querem uma coisa humana, elas fazem de tudo, elas criam o tempo, parece, faz brotar da terra o tempo. Elas dão um jeito de fazer o que for possível para ir lá na festa, ou para ler uma coisa que gosta, para ver um filme que gosta. Elas não medem esforço. Se tiver que ficar sem dormir, elas ficam para ter. Ah, eu quero muito comprar uma coisa, eu quero fazer muitas economias para isso, nem que eu tenha que me apertar esse mês. Mas a pessoa se dispõe a fazer aquele sacrifício, sabe? Não importa que ela vai se apertar e se privar de outras coisas, que ela faz esse sacrifício de se privar de outras coisas que gosta para ter aquele bem que ela está almejando. E se espreme ali, mas dá um jeito. Então, quando é uma coisa humana, material, as pessoas são capazes de fazer de tudo, por criaturas, né? Por pessoas, né? Para estar em um lugar que ela quer muito, para estar numa viagem que ela quer muito. Mesmo cansada às vezes, mas uma amiga liga e chama: ah, vai ter um aniversário, uma festa aqui, um aniversário aqui na minha casa, então você tá cansada, mas vem cá, eu, né, na minha casa um pouco, você toma um banho e vai. E parece que recarregou a sua energia, né? Mas para Deus, as pessoas na hora já pensam: ixi, tô com esse problema, não dá. Peraí, deixa eu ver se minha casa está em ordem para me dizer sim para Deus. Deixa eu ver se os meus filhos estão em ordem para mim dizer sim para Deus. As pessoas começam a pôr uma montanha em cima. É o eu, gente, que está dominando. A pessoa começa a pôr uma montanha de problemas em cima para fazer as coisas para Deus. Ah, mas eu tenho essa dificuldade com a minha voz para falar isso, aquilo, para não sei o quê, para gravar áudio. Eu não sei falar, eu sou isso, sou aquilo, eu sempre fui assim, a trauma de infância, não sei o quê. Aí você lembra da sua infância, você fala os seus traumas, você pensa na sua história, você vai criando um monte de coisas. Mas quando você gosta de conversar, doidado, caros amiga, e bate papo com a sua voz mesmo, né? Um monte de coisa você faz sendo quem você é, com as dificuldades que você é, quando é uma coisa muito gostosa e prazerosa. E na hora parece que não é que você não tem aquele problema, mas na hora você nem tá pensando naquilo, porque você quer tanto curtir, mas para as coisas de Deus parece que aí você pensa. Quando é para Deus, aí você começa a pensar num monte de problema que você tem. Mas às vezes para fazer outras coisas você não pensava nisso, você só queria fazer ponto final. Você não ficava pensando tanto nas dificuldades assim. Você sabia que tinha elas, mas a vontade era tanta de realizar ali aquela sua vontade que você realizava. E a gente, para Deus, a gente faz isso com Deus. Às vezes não faz com um amigo, com a pessoa, uma coisa, com o objeto que quer. Mas com Deus a gente faz. Isso é terrível. Aquele que mais merece a nossa atenção, que tanto nos ama, que merece a prioridade na nossa vida. Então, isso é muito sério, entendeu? Então a gente não pode ouvir a si mesmo. Você já tem que começar a calar sua voz. Você vai ver isso desde os 31 dias com Maria. Sabe? Porque o seu eu, ele é o pior inimigo, tá? Ele é o pior inimigo. Ele que é o problema. Você pensa assim, que o problema é o tempo, é isso, é aquilo? Não. Não é. O problema é o seu eu que vai dizer que isso é o problema. Entendeu? Então, não. Então, você tem que pedir Jesus a graça. Eu não sinto isso, eu tenho dificuldade. Pede Jesus a graça. Sabe? Confia nele, né? Ah, me parece que eu tentei, mas não foi tão bom assim. Continua. Continua, não fica com expectativas. Só o amor, só a intenção de fazer
entendeu? E segue um dia de cada vez, entendeu? Então, assim, é amor, sabe? É entrega. Então, isso é muito importante, né? É, então, é isso que eu tenho para dizer, né? Que me veio assim no coração desse trecho. E aqui, né, a Luísa começa. A Luísa era muito amante de Jesus, amava Jesus demais, né? Com 17 anos já fez praticou ali atos de virtude e mortificação, honrando os 9 meses de Jesus. Aí, como ele ficou 9 meses também na barriga, ela ficou 9 horas de meditação por dia. Então, Jesus já escolheu uma pessoa que eu amava, né? Que eu olhava para ele, que eu considerava, entendeu? Então, isso é muito importante. Amém?